Fala aí, pessoal, tudo bom? Eu vou começar a gravar aqui uma série de vídeos sobre avaliação usando ultrassom para a galera que trabalha na clínica. A minha ideia é dar uma introdução sobre o tema para vocês, esse aqui é o primeiro vídeo da série, para que vocês, se pegarem uma avaliação por ultrassom, tenham uma noção do que está acontecendo ali e vocês consigam tirar suas conclusões clínicas sobre aquilo. Então, não vou enrolar muito, vamos lá. Meu nome é Rodrigo Chaves, eu sou nutricionista e sou bacharel em Ciências do Esporte, os dois pela Unicamp. E eu fiz o meu mestrado na área de fitoterapia pela Universidade de Barcelona e uma graduação sanduíche. Parte da minha graduação foi feita na Universidade de Queensland, na Austrália. Fiz algumas especializações na área de farmacologia, nutrição esportiva, fisiologia clínica do exercício, biomecânica, cinésio e também na área de oncologia. Caso vocês não saibam, tá aí meu Instagram, @chaves.rod. Se vocês puderem seguir lá, eu vou agradecer bastante, compartilhar. Sinta-se à vontade para compartilhar essas aulas aqui, que eu vou deixar todas salvas. Não sei por quanto tempo, mas vou deixar elas disponibilizadas para vocês. Sinta-se à vontade para compartilhar. Se puderem marcar, agradeço bastante. E não esquece de seguir a gente aqui também. Eu tenho um projeto no Spotify e também está no Deezer, que é o Prescrição Dietética. Lá eu levo alguns casos clínicos de pacientes meus, pacientes de verdade aqui no consultório, onde eu discuto o que aconteceu, porque eu tenho bastante caso diferente aqui no consultório, casos raros, e achei que não valia a pena guardar só para mim, então eu compartilho lá o que eu fiz, as dificuldades em si. Então também sinto-se à vontade de conhecer o projeto Precisão Dietética. Mas eu vou enrolar muito vocês, não, vamos lá. Ultrassonografia na avaliação antropométrica. Antes de mais nada, a gente da nutrição teve um parecer do Conselho Federal de Nutricionistas sobre utilização de ultrassom. Eles levaram em consideração algumas revisões e meta-análises que tiveram usando ultrassom para composição corporal, e eles concluíram que se o nutricionista ele for bem capacitado e bem treinado, ele pode sim utilizar o ultrassom, é uma ferramenta útil para a gente utilizar na nossa prática clínica. O ultrassom em questão que a gente tem aqui no Brasil disponível é dessa marca Bodymetrics. A gente não tem outros validados. Ele é o único que tem para vender aqui, mas assim, não, já deixo bem claro, não sou da marca, não tenho nenhum conflito de interesse, mas eu sei que poucas pessoas conhecem, menos ainda, têm acesso ao ultrassom. Então, achei que valia a pena conversar com vocês e passar para vocês um pouco da minha experiência. Eu faço avaliação por ultrassom aqui no consultório já tem 5 anos, se eu não me engano. Então, eu tenho uma certa experiência com ele. Esse aparelho é bem pequenininho, o software que a gente usa não tem mais essa cara, porque ele foi atualizado. Depois eu mostro para vocês, tem um slide no final mostrando como é que é o software e como que ele funciona. Se você pensar no ultrassom médico, quando você vai lá fazer ultrassom no médico, ultrassom de bexiga, de abdômen total, a imagem que você tem são esses tons de cinza, que em cima tem o probe, que seria a pontinha do ultrassom, aí vai ter a pele, e para o fundo você vai entrando nas estruturas do seu corpo. E dependendo de como esse tom de cinza ele vai estar, ele vai identificar uma estrutura ou outra. Já no nosso ultrassom, no consultório, a gente tem tons de azul, aí vai ter algumas coisas mais brancas, umas coisas pretas, dependendo da densidade do tecido. Então é muito importante que vocês estejam com a anatomia em dia para entender o que a gente está vendo no ultrassom. Mas a imagem de verdade é essa daqui. Essa aqui, se eu não me engano, acho que foi de um paciente que eu peguei, um relatório aleatório, eu só copiei e coloquei aqui. Nesse caso aqui a gente tem a coxa, sempre em cima é a pele e para baixo as estruturas abaixo da pele. Então, a primeira camada vai ser gordura, a segunda camada, quando a gente está falando da coxa, o quadríceps, a gente está olhando dois músculos no meio ali, a gente tem o reto femoral e o vasto intermédio. Mas eu vou ensinar para vocês depois como é que a gente vai ler. Aqui é só para introduzir o ultrassom, para vocês terem uma noção de o que é esse equipamento que ele pode trazer para a gente na prática. O probe é a pontinha do ultrassom que eu falei para vocês. Ele vai emitir uma onda sonora, uma ultrassonora, que ela vai bater nas estruturas, vai voltar para o probe e vai ser identificado a partir da densidade desses tecidos, da profundidade que eles têm. A gente consegue mexer no comprimento de onda para ter mais profundidade ou menos profundidade, mas não é adequado, porque o ultrassom que a gente usa no consultório para avaliação de composição corporal é um ultrassom muito específico. Ele, quando chega no osso, você não consegue avançar muito. E ele não foi feito para ver órgão. Vez ou outra você consegue ver um órgão, ver um fígado ali, mas ele não foi feito para isso. Ele foi feito para a gente identificar gordura e músculo. E a camada de pele, obviamente. Sempre que você faz ultrassom, dentro do próprio software, ele tem esses picos, essas ondinhas de um gráfico, que serve para a gente identificar realmente as estruturas, porque quando tem uma mudança na densidade do tecido, tem um pico de onda. E aí, nesse caso aqui do gráfico, do meu lado esquerdo aqui será no ponto zero,
O primeiro pico vai identificar a pele e a camada de gordura, face referente à camada de gordura. Então, todo esse espacinho que tem entre o meu eixo Y e o primeiro pico vermelho é a profundidade e a espessura da camada de gordura. Aí, entre o primeiro pico e o segundo pico, eu tenho uma musculatura e outra musculatura consequente. Então, eu preciso saber ler esse gráfico, porque de vez em quando você faz avaliação por ultrassom, o software automaticamente, ele já faz uma análise para você, mas de vez em quando você precisa reavaliar a análise que ele fez e ajustar manualmente. Então é importante a pessoa treinada saber o que ela está fazendo, saber o que ela está lendo para poder ajustar. No ultrassom, a gente consegue calcular sim o percentual de gordura. Ele sai nessa forma, esse gráfico em pizza, que vai dar água calculada, uma fórmula calcula água, massa magra, nesse caso aqui a massa magra tira água, sobra músculo seco e osso, gordura essencial e gordura em excesso. Se você tiver com o percentual de gordura acima do limite superior da referência utilizada, ele vai considerar como gordura em excesso. Então, essa gordura em excesso seria o tanto de gordura a mais que a pessoa está acima da referência, do limite superior da referência. Então, nesse caso, se essa pessoa perder 6,1 kg de gordura, ela ficaria com 30% de gordura, que seria o limite naquela referência, no caso que é uma mulher, muito provavelmente, pela referência em si. Caso não haja gordura em excesso, ele vai dividir entre água calculada, massa magra e gordura essencial, que seria essa gordura dentro da referência. Não há uma necessidade de preparação, eu não preciso ter, como uma bioimpedância, não preciso ter ausência de exercício, preciso estar no estado eu hidratado, tenho que ter comido ou não comido algo. Ele pode ser feito em qualquer momento do dia, sem prejuízos. Ele estima essa gordura de uma forma duplamente indireta, eu já mostro como é que ele estima esse percentual de gordura, e ele vai separar nesses 4 compartimentos aí, ou 3 se não tiver com gordura em excesso. O American College of Sports Medicine, eles fizeram essa validação do ultrassom para calcular o percentual de gordura. E sempre que você faz a validação, você vai pegar o seu método e cruzar com o padrão ouro, que no caso aqui é o DEXA. Você cruzando esses valores, você consegue ver, chegou perto, não chegou perto, é válido, não é válido. Isso daí foi feito pelo American College of Sports Medicine, já tem um tempinho. E aí a gente começou a ter outras validações de ultrassom para outras populações. Você tem a reprodutibilidade e a validação em pessoas com sobrepeso e obesas. Então, é um método que você consegue sim avaliar obesos, pessoas com sobrepeso. Diferente do um adipômetro, por exemplo, que as dobras em si começam a ficar um pouco complicadas para você pegar numa pessoa obesa, porque às vezes o próprio plicômetro em si ele não abre o suficiente para pegar a dobra de gordura. No ultrassom você não tem esse problema. Você consegue estimar muito bem o percentual de gordura através da espessura dos tecidos, sem prejuízo, independente do tamanho da espessura. Independente não. Ele chega até 100 milímetros de profundidade, que seriam 10 centímetros, uma camada desse tamanho assim de gordura, de profundidade. Essa é a limitação dele. E você também tem validação em atletas. Então, assim, eu posso usar atletas, posso usar em sobrepeso, em obesos, população geral, população pediátrica em si, acho que acima de 6 anos é recomendado, e idosos. Aqui é um esqueminha mostrando como que funciona esse início da avaliação. Eu vou colocar o gel de ultrassom, que vai ter essa condutibilidade das ondas no meu probe. É importante que essa camada de gel não seja tão grossa, porque senão ela vai ser quantificada também como sendo uma espessura de um tecido. É uma camada bem fininha. Eu coloco no segmento que eu quero. Normalmente eu vou da origem para a inserção da musculatura e eu tenho que fazer o deslize do equipamento através dessa estrutura tentando manter uma velocidade uniforme. Eu não quero variação na minha velocidade durante a avaliação. É importante que você não aplique pressão excessiva na hora de fazer, porque senão você deforma a pele. E se você deforma a pele, você comprime o tecido, fazendo com que a espessura seja falsamente menor do que ela realmente é. Com o tempo, conforme você vai treinando, praticando ultrassom, você já tem uma pressão padrão que você coloca, você tem uma velocidade padrão que você coloca, e o segmento ali você já delimita normalmente certinho o tamanho que você quer. Mas para fins de padronização, a gente faz assim. O ponto que você usa para fazer a dobra de gordura do adipômetro seria o ponto médio. A partir dali você coloca tantos centímetros para cima e tantos centímetros para baixo, igual, e esse vai ser a faixa que você vai utilizar para fazer a avaliação. Mas nem todos os pontos de avaliação de musculatura são os pontos de dobra de ultrassom, de adipômetro. Pode ser outros pontos. O importante sempre é você padronizar. Eu vou pegar o ponto médio e vou colocar X centímetros para cima e X centímetros para baixo, vai ter uma distância de 2x, baseado no ponto médio que eu marquei ali, que seja a média do segmento, por exemplo. Sempre é importante você padronizar a sua medição para você conseguir comparar uma coisa com a outra.
Vou pegar um exemplo aqui de uma coxa, só para vocês verem. Aqui eu tenho um corte transversal de uma coxa. Então aqui a gente vê tranquilamente o quadríceps e a parte posterior ali do joelho. Então tem o reto femoral, sartório, tem o vasto, a musculatura do vasto. Eu tenho aqui musculaturas adutoras do quadril. Então, eu tenho o vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio, reto femoral, sartório, e eu tenho os bíceps femorais. Aqui fica mais fácil de ver, ou não, porque tem um monte de nome, mas sim. Do meu lado esquerdo, se eu pegar aqui, eu tenho a coxa como um todo. Vamos avaliar o reto femoral, essa musculatura mais externa. Se eu cortar o reto femoral, embaixo dele eu tenho outra musculatura, o vasto intermédio. Quando eu faço a avaliação por ultrassom, deslizando aqui da coxa, de cima para baixo, em cima dessa musculatura, eu vou terminar com essa imagem, que é essas duas musculaturas uma em cima da outra. Lembra que o quadríceps são 4 musculaturas, como eu passei o ultrassom bem no meio da coxa, eu consigo ver só 2 musculaturas. Em cima, a imagem ela é sempre construída da esquerda para a direita. Em cima, a primeira estrutura, o zero ali da minha medição, é a pele. Essa linha branca, que brilha branco, é a fáscia. É um tecido conjuntivo que vai separar tecidos. Então, entre o zero e a minha fáscia, eu vou ter camada de gordura subcutânea. Entre a primeira fáscia e a segunda fáscia, eu vou delimitar um músculo específico. Nesse caso, como eu estou avaliando coxa, eu estou vendo o reto femoral. Então, entre a segunda face e a terceira face, eu tenho a musculatura que está abaixo, que é o vasto intermédio. E abaixo disso, como não encontro mais nenhuma face, é o osso. Se tivesse só um músculo, se eu estivesse avaliando, por exemplo, tríceps, eu só ia ver pele, primeira face, segunda face e o preto, que seria o osso. Então, aqui você consegue ver certinho as musculaturas, comparando com o modelo atual. Eu sempre deixo, eu tenho literalmente essas imagens aqui, eu sempre deixo na minha mesa flashcards de anatomia para eu poder ver certinho qual musculatura que eu estou avaliando e onde que essa musculatura está. Porque às vezes eu preciso fazer uma imagem de ultrassom que eu não comumente costumo fazer no consultório. E aí eu tenho que dar uma olhada, vamos avaliar aqui gastrocnêmio, que é o estômago da perna em grego. Vou avaliar o gastrocnêmio. Musculatura tá, são 2 aqui. Então, nesse caso do gastrocnêmio, se eu passar o ultrassom bem no meio, não vai dar muito certo. Eu vou pegar a divisão dos 2 músculos. Eu tenho que escolher uma das duas partes, o medial ou o lateral, para poder avaliar. Então, é importante vocês terem uma referência anatômica na hora de fazer a ultrassonografia. E sempre que a gente coloca, faz, a gente escreve corte transversal, corte sagital, para vocês saberem o que foi avaliado. Há uma relação, aqui algumas potenciais aplicações do ultrassom, para vocês terem uma noção. Isso daqui é uma relação entre o que a gente chama de deep fat, ou gordura profunda, e síndrome metabólica. Deep fat, quando você pega um corte transversal do abdômen, então pensa que eu cortei a pessoa no meio, assim, na altura do umbigo dela. Aqui eu estou vendo o lado esquerdo da minha imagem, está o umbigo dela. Onde essas faces se juntam seria a crista ilíaca. Então, em cima eu tenho a pele e aqui eu tenho a camada de gordura. Pessoas com sobrepeso, pessoas obesas, costumam ter 2 camadas de gordura no próprio abdômen. Se você cortar ali, você vê essas camadas separadas mesmo, de uma forma macroscópica. A camada mais profunda, ela está relacionada com produção de citocinas pró-inflamatórias e com piores desfechos numa síndrome metabólica. Então, se eu faço a imagem de ultrassom de um paciente e tem essa gordura profunda, esse tecido adiposo profundo, que é esse mais interno aqui, muito elevado, isso vai me preocupar por causa de repercussões metabólicas. Ela é uma que eu quero que diminua bastante. O de cima, subcutâneo, tranquila. Às vezes a pessoa vai ter só um e tá de boa, mas a gente consegue ir avaliando como que está respondendo essa camada de gordura, por exemplo. Tá diminuindo a camada de gordura subcutânea, tranquilo, mas a profunda não tá. Ok. Ela tem uma profunda muito grande. Vamos avaliar parâmetros bioquímicos para ver se ela tá numa síndrome metabólica ou não. Então, é uma aplicação que a gente já tem em alguns trabalhos em si, mas você pode utilizar imagem por imagem para acompanhar se a sua intervenção está funcionando ou não. Em relação ao ultrassom, comparando com outros métodos aqui, aqui é o ultrassom em cima, ele é bem confortável. No máximo a galera reclama porque ele é geladinho, tem o gel do ultrassom. Ele é portátil, consigo levar para os lugares. Eu consigo estimar o percentual de gordura, mas eu já falo sobre isso daqui. Eu mostro a gordura real em imagem e a espessura da musculatura em imagem. Uma limitação dele é que eu não consigo ver gordura visceral. Não dá para ver gordura dentro dos órgãos, porque não passa do órgão. Mas consigo ver gordura intramuscular, que vai mostrar a qualidade do músculo da pessoa.
Muitas vezes pode ser uma adaptação ao treinamento. Maratonistas têm gordura intramuscular, mas é uma adaptação ao treinamento. Agora, uma pessoa sedentária com gordura dentro do músculo não é um bom sinal. Então vamos lá. Ultrassom, vantagens que ele tem. Baixo custo, é barato fazer ultrassom nas pessoas, desde que eu tenho equipamento, óbvio. Mas o equipamento não é tão caro assim, como as pessoas imaginam, mas também não é tão barato. Fácil manuseio, uma ampla aplicação clínica, ele é bem confiável, preciso, e ele mede de forma direta as espessuras de musculatura e gordura. Ele te dá a imagem, ele não estima a imagem, ele realmente mostra a imagem e você mede em milímetros de profundidade. Desvantagens dele é que você não tem um protocolo específico feito para o método. Para você avaliar percentual de gordura, você escolhe uma equação dentro do próprio software, só que essas equações foram inicialmente desenhadas para adipômetro e foram depois validadas para ultrassom. Eu já fiz muito a correlação de uma avaliação por adipômetro, uma avaliação por ultrassom aqui no consultório, e quando a gente fala de pacientes magros, eutróficos, costuma ficar muito próximo. Mas quando a gente vai para os extremos, obesos, sobrepeso ou pessoas muito magras, eles já começam a ficar muito diferentes um dos outros. No paciente muito magro, talvez o adipômetro seja mais útil. Mas o paciente obeso, quando você não consegue fazer por adipômetro, fica muito difícil, talvez o ultrassom seja mais fácil. Mas como a gente não tem um método que foi desenhado e uma equação inicialmente feita para ultrassom, é uma certa limitação que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Teoricamente, eles foram validados, então, teoricamente, eles funcionam, mas é uma limitação que eu acho que vale a pena vocês terem uma noção. Eu costumo usar ele mais para comparar imagens com imagens, ou em pacientes sobrepeso e obesidade, que aí eu tenho que fazer um percentual de gordura, eu uso o ultrassom, porque pelo adipômetro aí já começa a ficar muito erro, por causa do tamanho da dobra de gordura mesmo. Validade de métodos feitos durante o método de adipômetro, eu falei, falta de referências, a gente não tem uma referência de imagem. Quanto que é um reto femoral grande, quanto que é um reto femoral pequeno, quanto que é uma camada de gordura aceitável. Isso daí já está tendo, pelo menos a gordura abdominal, já está tendo uma referência, depois eu faço um vídeo sobre isso, mas a gente não tem essas referências ainda, é um método relativamente novo. Mas a gente costuma acompanhar e ver o paciente com ele mesmo. Essa é a principal utilização do ultrassom. Lógico, depois de muito tempo fazendo avaliação, depois de muitas coxas que você já viu, muitos tríceps que você já viu, você começa a ter uma noção do que é um tríceps grande, o que é um tríceps pequeno, que é uma coxa grande e uma coxa pequena. E quanto que você esperaria de relação de uma para outra, mas a gente não tem um dado concreto disso daí. E a interpretação dos dados é um pouco complicada. E é justamente por isso que eu estou gravando esses vídeos aqui para vocês, para ensinar como é que funciona. Esse daqui é o software, é a cara do software, tanto que aqui em cima, se você for ver, eu consigo escolher eu sei que a qualidade está bem ruim, mas eu consigo escolher a equação de predição de percentual de gordura que eu vou usar, e ele vai me dar as dobras que eu tenho que fazer, o ponto de ultrassom, que são os pontos das dobras. Aqui são aqueles gráficos que eu falei. A gente consegue fazer até quintuplicata, consegue fazer 5 vezes a mesma medição e tirar uma média delas. E eu vou ter os picos, então aqui do meu lado esquerdo seria a pele, o primeiro pico aqui divide a pele e a camada subcutânea de gordura, que é a primeira face, e depois aqui eu tenho uma musculatura da coxa, e mais pra frente eu vou ter outra musculatura da coxa. Aqui ele vai me dar o percentual de gordura dessa pessoa baseado nessa equação. Mas normalmente, antes de ter o percentual de gordura, eu preciso checar se está tudo certo, porque às vezes aquilo que eu falei, ele erra um pouco na medição e eu tenho que ajustar manualmente. Quando eu tenho dúvida, se aquela medição que ele me deu inicialmente é real, eu faço a imagem e a partir da imagem eu exporto o tamanho da espessura de gordura manualmente para a edição de gordura. Então, essa inicial, ela normalmente vai ser ajustada e vai ser refeita e vai ser recalculada. Então, assim, para terminar aqui, esse início de ultrassom para vocês tem um grande potencial de aplicação na clínica. Eu posso ver se essa pessoa tem um desbalanço muscular, se tem uma coxa mais forte que a outra, ela tem um problema no joelho, como é que está essa musculatura do quadríceps, está forte, está fraca, um joelho está mais estável do que o outro, como é que está a musculatura do quadríceps, não é a musculatura o problema, ele tem uma densidade muscular muito baixa, uma densidade muscular muito grande. Eu consigo tirar muitas coisas dessa avaliação, muitas conclusões dessa avaliação, mas sempre correlacionando com a parte clínica. Ah, ela sente dor, não sente dor. Ela teve uma lesão, não teve uma lesão. Ah, estão falando de um fisiculturista. Esse fisiculturista, ele tá fraco aonde? Vamos ver.
Porque às vezes, por exemplo, você vai avaliar peitoral. Putz, a pessoa tem um peito, mas esse peito não está muito bem definido. Muitas vezes o peitoral maior, que é o mais externo, ele não está tão definido. Ele não está tão grande em si, mas o peitoral menor, embaixo ele está grande, ele empurra o peito para cima e fica grande. Só que ele não fica com aquele formato quadrado. Isso daí pode ser por causa de técnica na hora de execução de um supino. Então eu vou perguntar para essa pessoa como é que está a técnica dela. Como é que você faz supino? Vamos ver. Às vezes o reto femoral, a perna está grande porque o vaso intermédio está grande, mas o reto femoral não está tão grande. Bom, aí tem que fazer uma extensão de joelho com quadril neutro. Posso fazer um sissy squat, posso fazer uma extensora deitado, enfim. E mesmo em questões de saúde, pacientes clínicos, vou fazer um ultrassom de uma perna, vamos avaliar como é que está sendo a perda de músculo antes e depois de uma cirurgia, durante o processo de quimioterapia, diversas aplicações, e a interpretação é um pouco difícil, mas a gente sempre correlaciona essa leitura do ultrassom com a clínica do paciente para tirar uma terapêutica, como é que eu vou fazer, o que eu estava fazendo, se está dando certo ou não. Vou trazer mais vídeos para vocês depois de ultrassom, mas aqui a primeira aula de introdução ao método. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aí que com o tempo eu vou respondendo. Sinta-se à vontade para compartilhar entre vocês. Sempre que puderem, me marquem nas redes sociais que eu posso compartilhar. Sigam lá esse perfil aqui do Instagram, @chaves.rod. Estou sempre postando coisas para profissionais. E aguardem. Obrigado, tchau, tchau.